Bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Viva a Vida dessa semana. E é com muito prazer que nós recebemos a sua atenção e nós agradecemos por poder estar aí com você na sua casa. O nosso programa, como você já sabe, é um programa que traz a leveza e a positividade. Esse é o nosso objetivo, além de tentar aí agregar valor na sua vida. Interação, conhecimento, busca, tudo de bom para você. Muito obrigada por nos receber na sua casa. Vem com a gente. Eu estou aqui conversando com a Mônica Coutinho. A gente está aqui em Campos do Jordão, no Auditório Cláudio Santoro, esse lugar lindo, maravilhoso, falando sobre saúde e bem-estar. E a gente estava conversando no último programa sobre treinamentos online e presenciais, e você falou que está formando agora a primeira turma de cuidadores de elite. Muito bem. Conta pra gente o que é isso e por que são cuidadores de elite e onde que as pessoas podem encontrar o seu curso. O projeto está em andamento ainda. Por enquanto, a parte dos cursos são acionados para residências no público fechado. Agora que nós vamos formar essa equipe, fazer um presencial e depois alguns módulos vai ser disponibilizado online. E qual a diferença do cuidador comum do cuidador de elite? O cuidador de elite, ele vai ser formado para estar trabalhando com vários tipos de patologia, não só falando no cuidador de idoso. O cuidador de idoso, o idoso, ele já vem com várias situações. Quando você tem o conhecimento das doenças, ele se torna um cuidador diferenciado. Você falou que, inclusive, a questão da mão de obra especializada é muito difícil de encontrar. E são os maiores problemas que você encontra na governança. E aí você viu essa deficiência e foi então treinar os seus próprios cuidadores, é isso? Foi para isso. É porque ele tem que entender da segurança do paciente, principalmente a proteção. Tem que aprender a ler, né, gente? Sim, a ter uma anotação, uma anotação adequada, sim. Principalmente se ele for auxiliar técnico de enfermagem. E eu sei que a Mônica, exigente do jeito que ela é, ou vai se adequar ou não vai se formar, né, Mônica? No próximo programa, nós vamos conversar um pouquinho com a Mônica sobre aromoterapia. O que será que é isso? Vamos nessa? No último programa, nós conversamos sobre o microagulhamento. E hoje nós vamos conversar um pouquinho aqui com o Dr. Olavo Costa, que é cirurgião dentista, sobre o Botox. Dr. Olavo, então o dentista, ele pode aplicar o Botox, que é a toxina botulínica, né? Sim. Dentistas credenciados, tem cursos, tem que fazer uma pós em cima da situação, para você aprender a aplicação, diluição, como funciona, qual é a ação da toxina. Tem muita gente que faz toxina e depois faz o nosso laser. Você acaba com a toxina porque é toxina e o laser é terapêutico. Então, por exemplo, os dois não combinam. Se eu fizer o Botox e fizer o laser, fizer o microagulhamento, é que você falou que, de repente, quem faz o microagulhamento nem precisa do Botox. Muitas vezes não precisa. Porque as rugas serão preenchidas com colágeno devido à estimulação do Na microagulhamento. verdade, não tem preenchimento de ruga, né? O Botox não faz isso. O que o Botox faz, ele paralisa. Ele adormece o seu músculo. Aí, então não vai preencher ruga. O microagulhamento, ele fortalece a pele. Então ele vai preencher aqueles espaços. Muito melhor do que o Botox, na verdade, então, né? São dois tratamentos distintos. Se faz o microagulhamento e faz o Botox, aí faz o laser para ajudar na cicatrização do microagulhamento. Acabou. Vai acabar com o Botox. Acabou o Botox. Você tem que fazer o microagulhamento, laser, posterior Botox. Se for necessário. Se for necessário. Agora, o Botox não é só estético, né, doutor Olavo? Não. Botox, eu gosto muito, eu faço bastante, mas o carro-chefe mesmo é funcional. Para que serve? O que seria o funcional? O funcional você tem, por exemplo, disfunção de ATM, você está com apertamento, aquele paciente que aperta, bruxismo. Certo. O que você faz? 3 pontos em masseter. Por exemplo, cada pontinho de ruga você coloca 1,25 de unidade
para ruga, para cada pontinho. Certo. Masseter são 3 pontos de 7,5 cada ponto. Uau! Aqui, ó, esse ponto aqui, ó. E aqui em cima também, em mim é fácil mostrar porque não tem cabelo, né? E aqui também, ó, aqui, ó. Tá vendo? Sim. 3 pontos no temporal. E aí para a dor de cabeça, para o bruxismo. Muito paciente tem dor de cabeça. Eu tenho a mãe de um grande amigo meu, vida. ela estava sofrendo com dor de cabeça há anos. As pessoas não sabem disso. Fizemos a toxina nela. Os primeiros 3 dias ela falou, pô, o Olavo fez aquilo, só doeu, não resolveu nada. No 4º dia veio aqui me agradecer. Tá vendo só? E Acabou. hiperidrose também, né? Sim. Que é aquele suor excessivo Sim. nos pés, nas mãos, na axila, né? Exatamente. Tem mais alguma função para a gente fechar essa maravilha da toxina botulínica? Para mim, assim, a cereja do bolo é estético. Certo, é. A toxina, né? Para mim, é funcional. Essa Entendi. parte de sudorese intensa e os músculos elevadores da mandíbula, que você deixa de travar. Tem paciente que não consegue, para o arrozinho, entre a bochecha e o dente, não consegue tirar. Tem que colocar o dedo, porque está tão dormente aqui que ele não consegue tirar. Olha só. Quer dizer, ajuda muito. Demais. Demais, né? A todas as pessoas que precisam. Então, o Botox, que é a toxina botulínica, não é apenas estético. Não. Tem muitas outras funções. Prevenindo, inclusive, Virginia, que assim, se você quebra uma perna, como nós conversamos anteriormente, quebrou uma perna, você vai no ortopedista, ele vai te dar uma muleta ou ele vai tratar a sua fratura? Tratar a fratura, lógico. Tratar a fratura em uma outra situação, seria um botox, você fazer funcional, para você não deixar agravar o seu problema. A plaquinha que todo mundo conhece mascara os problemas da TM. Quando você vai procurar, plaquinha que a pessoa usa, aquela plaquinha de mordida, plaquinha é terrível, porque quando o profissional vai pegar, o seu problema continua, só que está mascarado pela placa. Quando você vai ver, virou cirúrgico. Olha, gente. Toma muito cuidado com isso. Doutor Olavo, muito obrigada. Eu que por agradeço. Tudo, por compartilhar conosco, né, todo esse conhecimento. E vamos agora encontrar novos assuntos para explorar esse conhecimento, doutor Olavo, hein? Vamos lá. Nos acompanhe no programa Viva a Vida. Obrigada. Eu que agradeço. Beijo. Nós estamos estudando os hábitos e como eles são formados. E olha só, é só a partir do momento que nós entendemos como os hábitos são formados é que nós podemos aí mudar quando nós desejarmos. Nós já temos um modelo mais completo aqui para o entendimento do hábito. Veja bem, nós temos um gatilho para o comportamento repetitivo que produz o desejo, ou necejo, que é a necessidade mais o desejo. E esse necejo é uma palavrinha que eu estou juntando aqui, tá? Necessidade e desejo. É uma manifestação afetiva e cognitiva dentro do ser humano. Lembra que eu expliquei para vocês? Toda manifestação afetiva, ela vai aqui do nosso cérebro, do sistema límbico, onde as emoções são formadas, é uma partezinha no meio do nosso cérebro, e a cognição é formada aqui no nosso cérebro mais recente, mais moderno, mais sofisticado, que é a capa do nosso cérebro, aquela parte enrugadinha, que é responsável pelo raciocínio, tá? Então, a partir do desejo, ocorre o comportamento e esse comportamento produz uma recompensa. E essa recompensa reforça o poder do gatilho para reproduzir aquele hábito. Olha como não é fácil entender, não. A cada repetição, esse hábito vai ficar mais forte. O próprio gatilho, o que faz começar um hábito? Ele pode ser afetivo ou cognitivo. Pode vir das emoções ou do raciocínio. Então, resumindo, o gatilho produz o necejo, que é a necessidade mais o desejo. E esse necejo nos leva a uma rotina. E essa rotina produz uma recompensa, que é um dos elementos principais do hábito. Todo hábito traz uma recompensa. Essa recompensa reforça no nosso cérebro o gatilho. Então, olha só, a cada repetição, nosso cérebro aprende que essa rotina é recompensadora. Às vezes, o gatilho pode ser algo externo,
como, por exemplo, desmanchar no sofá quando a gente chega em casa exausto. Mas pode ser também algo que ocorreu no nosso cérebro. Por exemplo, o término de um relacionamento romântico. E aí, a pessoa que foi rejeitada, ela fica lá fuçando nas redes sociais do outro. Esse hábito faz mal, mas a pessoa não consegue parar. É uma situação muito comum. O comportamento habituado é olhar as redes sociais do ex-namorado ou do ex-marido, ou da ex-namorada ou da ex-esposa, e a recompensa é aquilo que te dá um certo prazer, mesmo que também te machuque. Aquilo que sacia um pouquinho que seja da saudade que você sente da pessoa, ou até que venha a alimentar a esperança de que vocês voltarão a viver juntos, a namorar. O comportamento e a recompensa são relativamente evidentes. Porém, qual é o gatilho disso? Olha só, vou dar um exemplo. Um belo dia, você está lá na sua casa assistindo um filme de terror, ou seja, nada a ver com o seu ex. E do nada vem uma lembrança na sua cabeça, que são processos cognitivos. Essa lembrança, então você já tem o afeto e a cognição. Essa lembrança produz uma enxurrada de afetos, que são as emoções e os sentimentos. E aí surge o necejo, que é o desejo mais a necessidade. Ou seja, para diminuir a dor daquela saudade, você precisa ver aquela pessoa e até pensa que precisa disso. É uma necessidade de ver a pessoa, mesmo que seja pelas redes sociais apenas, e você precisa saber se a pessoa está bem, se está com outra pessoa e por aí vai. Esse necejo faz você pegar o celular e entrar nas redes sociais do ex. O gatilho foi uma cognição, ou seja, uma lembrança que está aqui no raciocínio e que veio do nada no seu cérebro. O gatilho não foi o filme de terror, como você está pensando. Foi uma cognição, ou seja, foi uma lembrança de quando vocês assistiam televisão juntos. Vocês estavam acostumados a fazer isso. E são processos inconscientes. O gatilho, então, foram as lembranças, as emoções, as circunstâncias internas e mentais. Quer ver um outro exemplo? Deitar na cama pode ser o gatilho para você abrir o celular e ficar navegando ali nas redes sociais. Esse é um péssimo hábito e o gatilho é deitar na cama, que é um comportamento. Outro ainda, sempre que você entra numa reunião da empresa, você sente uma insegurança enorme dentro de você. Essa insegurança faz você ter vergonha de expressar as suas ideias e aí você fica quieto na reunião, né, quando você deveria estar falando. O gatilho é a reunião. Com a reunião é que vem a insegurança. E qual é o comportamento? Ficar quieto. Qual é a recompensa? Você evitar ser rejeitado, criticado e assim se proteger. Olha que interessante! Gostou? No próximo programa, nós vamos continuar falando sobre hábitos. Nessa semana, vamos conversar com a Renata Mendonça, que é psicóloga, especialista em psicologia positiva e prevenção ao suicídio, e nós vamos conversar com ela sobre a higiene do sono. O que será que é isso, né? Renata, obrigada por estar conosco de novo, né? Estamos absorvendo o máximo possível do seu conhecimento, até porque todos nós precisamos trazer essas informações para as nossas vidas para poder viver melhor, né? Sim. E o sono é importantíssimo, gente. O que é a higiene do sono? A higiene do sono, Virginia, são alguns comportamentos que a gente adota para ter um sono melhor. Um sono, um sonho e um acordar melhor. Né? Envolve as três coisas, então. As três coisas. Então,
O que eu posso fazer para ter um sono melhor? Rotina é muito importante. O ideal é que você consiga sempre dormir e acordar no mesmo horário, evitar muito celular, porque a tela do celular desperta, a tela da televisão desperta. Se você quiser tomar um chazinho, um banho quente relaxante, colocar uma musiquinha para dormir, evitar cafeína à noite, evitar bebida alcoólica, não tomar muito líquido para você não despertar no meio da noite, e aí interrompe o sono também, que não é legal, né? Não é muito bom. Então, são vários comportamentos que a gente adota para a pessoa ter um sono melhor. Uma vez eu ouvi um psiquiatra falando que, principalmente os idosos, eles levantam muito para ir no banheiro à noite. E aí, quando eles acendem a luz, o corpo deixa de produzir melatonina. Porque aí parece que é como se você estivesse acendendo um sol, né? E a melatonina é o hormônio responsável pelo nosso sono, inclusive o sono mais profundo, não é isso? É o ciclo circadiano, né? Que é importantíssimo. E aí, seria importante colocar uma luz vermelha. É isso mesmo? Vermelho ou amarelo? Eu não lembro mais. Mas é uma luz que não seja branca. Uma luz vermelha. E aí você acende o abajur com a luz vermelha. Quer dizer, você vai ter ali a luminosidade para você não tropeçar, para poder ir no banheiro e tal. Mas não vai seccionar a produção de melatonina. Gente, eu achei assim fantástico isso. Sim. Muito Legal, interessante, né? Bem interessante. Bem interessante. Essa informação, Agora, sim. a higiene do sono também envolve, não é a higiene, né, do corpo, né, gente? Não é só tomar um banho, mas é se realmente limpar. É esse o sentido da higiene do sono, limpar tudo que está ali fazendo mal. Isso. E outra coisa também que é importante é que você não tenha uma discussão perto da hora de dormir, não assista nada violento. Se você quiser fazer uma leitura tranquila, de um assunto leve, engraçado. E não durma com a televisão ligada, né, gente? Não. Dormir com a televisão ligada influencia em quê? Em muita coisa, né? Porque a luz, ela já atrapalha. Fica o barulho, fica incomodando. O sono, muitas vezes, ele não é totalmente profundo, porque para a gente descansar mesmo, a gente precisa entrar em sono REM. E o sono REM, se eu não me engano, é o 4ª ou 5ª etapa do sono. Então, a gente precisa estar bem ali dormindo para entrar nesse sono REM, que é o sono que a gente sonha e o sono que a gente mais descansa. E desintoxica o cérebro, né? E dá aquela restartada no corpo, né? É muito importante, né, gente? Até para a gente poder ter energia suficiente para o próximo leão que a gente tem que aí tá caçando, né? No dia seguinte. Tem que ter bastante energia e isso faz parte de um bom sono. É isso mesmo, né? É muito importante, né? Tem um livro que chama Sementes da Vitória, que é do Nuno Cobra. Ele traz um exemplo que eu acho bem legal. Ele fala como se fosse, de um jeito bem lúdico de entender, como se a gente tivesse bonequinhos no nosso corpo. E eles fazem uma faxina no nosso corpo. Só que eles só fazem essa faxina quando a gente entra em sono profundo. Então, o bonequinho vai lá, vai limpar fígado, vai limpar rim, vai limpar cérebro, não sei o quê. Se a gente acorda, é bonequinho para um lado, vassoura para o outro, balde para o outro. Não faz o serviço. Interrompe e não faz esse serviço. Muito legal, hein? Obrigada pela dica. Renata, muito obrigada. E na semana que vem eu quero conversar sobre a culpa com você. Gente, a culpa é um dos sentimentos, uma das emoções mais fortes que a gente tem e que mais pode atravancar a nossa vida. Então, é muito importante que você aí nos acompanhe semana que vem. Estaremos novamente aqui com a Renata. Tchau! Eu estou aqui, então, na Escola Figo Camargo e eu estou com o professor Daniel. Ele é professor de piano e de musicalização infantil. Olha que interessante. Obrigada, viu, Daniel? Daniel, como é que é dar aula aqui? E como é que é o seu ofício aqui na escola? O que oferece para os munícipes? Bom, é um prazer muito grande, né, dar aula aqui. Primeiro, falar com vocês e segundo, dar aula aqui nessa escola. Porque, aliás, eu estudei aqui quando eu tinha meus 15 anos, eu vim para cá e estudei, eu fiz 4 anos aqui, tive a possibilidade de seguir, né, na carreira musical e depois retornar como professor. Então, para mim é um grande prazer poder
né, ministrar aulas aqui tanto de piano quanto de musicalização infantil. Então, assim, é muito bom poder compartilhar, né, o nosso conhecimento com os alunos. A aula de piano aqui ela tem a duração de 50 minutos, a gente trabalha geralmente o repertório clássico, né, compositores como Chopin, Bach, enfim, esses compositores mais chamados eruditos. E na musicalização infantil a gente tem duas aulas teóricas e aulas de prática. A aula prática ela envolve aula de coral e aula de flauta doce, né? Então a gente trabalha com os alunos desde os 7 aos 12 anos de idade. Muito interessante. No piano tem idade mínima ou não? Geralmente os alunos eles entram na musicalização infantil e depois eles são encaixados no curso de piano. Então o aluno pode ser encaixado já com os 7 anos, né? Antes disso eles não entram na escola porque a escola a idade mínima é 7 anos. E dos 7 em diante, né? Não tem uma idade limite, né? Mas tem uma idade início de ingresso que é aos 7 anos de idade. Muito legal. E nós estamos aqui, né, com o aluno, olha para lá, o Guilherme. Guilherme, o que você está achando aqui das aulas? Está sendo satisfatório para você? Está gostando? Bom, é simplesmente incrível, né? Como o professor mesmo disse, são 50 minutos de aula e é algo super legal, sabe? A gente aprende peças aqui muito legais. É uma experiência muito incrível mesmo, muito legal. Muito bem, agora eu quero ver você tocar um pouquinho. Vamos ver o Guilherme tocando, hein? Daniel, que peça é essa? É uma sonatina de Clemente, opus 36, número 3. Maravilhoso. Obrigada, viu, Guilherme? Gostaram? Tem mais um próximo programa, hein? Nos acompanhe. Eu estou aqui com a Vanessa de Almeida. Ela tem uma loja online de, olha só, gente, coisa mais linda. Tudo que é semi-joias, joias, né, Vanessa? Isso tudo mesmo. bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Ah, prazer todo meu. Eu convidei a Vanessa para vir aqui porque eu quero conversar com ela sobre o aquecimento das vendas e do comércio local, principalmente quando a gente fala aí de pequenos empresários, pessoas que trabalham em casa, pessoas que trabalham com artesanato, porque eu acho que a gente tem que priorizar e valorizar aquilo que está próximo de nós. Vanessa, faz tempo que você tem essa loja? Olha, nós faz em torno de 1 ano e meio que nós estamos com o Instagram, mas o trabalho nosso já é praticamente anos. O meu sogro, ele é 40 anos que ele é ourives. Nossa, que lindo! Então, e o meu esposo também tem esse dom, então ele também é ourives e nós confeccionamos alianças de ouro e prata. Nós também trabalhamos com joias e semijoias. E tudo online, Vanessa? Isso, tudo online. E nós fazemos atendimento personalizado. Isso quer dizer o quê? Vocês vão até a casa da pessoa e lá vocês mostram os produtos e a pessoa adquire. Isso mesmo. Aí você leva a maquininha. Isso, eu faço a demonstração. O cliente ele tem um atendimento exclusivo. Então eu mostro as peças, entendo um pouco a necessidade dele. Sim. E acaba tendo um momento muito bom também. E onde que aquele que está aqui nos assistindo encontra você e a sua empresa? Então, nós temos o contato no Instagram, Joias da Vanessa. É só enviar uma mensagem no direct ou até mesmo fazer uma ligação para nós, enviar uma mensagem pelo WhatsApp que nós vamos atender vocês. Você sabe o WhatsApp aí de cabeça? É 12 99174 2405.
Gente, eu adoro isso. Eu acho que é muito importante nós estarmos priorizando, como eu falei, os artesãos, os pequenos empresários, as pessoas que fazem esse trabalho, sabe, de formiguinha e que aquecem toda a economia. Eu acho que é assim que a gente produz um mundo melhor, né, Vanessa? Isso mesmo. E as suas peças estão disponíveis. E você trabalha, isso aqui, tudo que eu estou usando é da Vanessa. É semijoia, Vanessa? Isso, são semijoias, são peças de excelente qualidade, banhadas a ouro, 18 quilates. Olha Tem só. certificado de garantia Isso é importante. e uma variedade de peças para você poder escolher. É, aqui eu tenho um mix, né, porque eu não sou muito minimalista, não. Eu gosto de coisa que pareça mais, né, todo mundo já conhece, mas eu fiquei muito contente, dá para fazer aí alguns jogos muito bons com as suas peças. Adorei. Obrigada por estar aqui Muito conosco. obrigada. Você quer deixar uma mensagem para quem está nos assistindo? Sim, claro, e muito obrigada por poder estar aqui com você, de fazer esse convite. E eu quero agradecer a todos os meus clientes, né, que estão nessa jornada conosco. Que Deus abençoe muito a vida de cada um, que venha ser muito abençoado a todos nós. Muito bom. Obrigada, Vanessa. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Viva a Vida. E hoje nós temos um convidado muito especial. Ele é o Gustavo Trevisan, ele é professor, pesquisador, psicólogo e ele estudou na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC. Ele é professor lá, ele fez doutorado na USP, na Universidade de São Paulo, e mestrado na PUC. Tá bom para vocês? E hoje nós vamos falar sobre assuntos muito relevantes que trazem aí soluções para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Esse é o grande objetivo do programa Viva a Vida. Doutor Gustavo, muito obrigada. Eu que agradeço, viu? Uma honra A honra é recebê-lo minha. aqui no programa Viva a Vida. E vamos conversar um pouquinho sobre hábitos. Vamos conversar sobre hábitos, olha só. É. Primeiro eu queria agradecer o convite, agradecer a oportunidade, porque eu acho que esse assunto, quanto mais pessoas têm acesso, Sempre. mais as pessoas vivem mais e melhor. Sim. Né? Então, quantas coisas a gente poderia melhorar se a gente tem a informação. Né? E essa é uma oportunidade para as pessoas. E não é só informação, né? A gente sabe aqui que informação e conhecimento são coisas diferentes. O conhecimento, me corrija se eu estiver errada, certíssimo. mas é quando você aplica essa informação para a sua vida. Perfeito. Né? Então, esse conhecimento, poxa vida, ele está aqui dividindo com a gente esse conhecimento. Imagina quanto tempo ele ficou estudando, fazendo doutorado, Não fazendo foram mestrado. poucos os... Não foi, né? Não. E quanto é difícil, quanta energia tem que investir. E está aqui gratuitamente Vamos entrando lá. na sua casa e dividindo conosco esse conhecimento maravilhoso. Obrigada. Eu que agradeço. Agora, hábitos, né? É muito bom ter hábito. Sim, é ótimo. E é natural do ser humano. Sim, né? sim. Agora, a questão é quais são os hábitos que a gente cultiva. Sim. E quais a gente mantém e quais a gente busca e aprimora. Né? Hábitos, eles servem única e exclusivamente para poupar trabalho do nosso cérebro. Então, todo comportamento automático, quase que intuitivo que a gente faz, é uma tentativa do nosso cérebro de proteger a gente. Sim. Então, enquanto ele automatiza o nosso comportamento, ele gasta energia com outras coisas importantes. Né? Dentre elas, deixar a gente vivo. Né? Então, o hábito é aquele atalho, aquela sensação, aquele comportamento que o seu cérebro precisa de menos recurso possível para fazer com que você faça o que tem que ser feito. Eu acho que uma vez eu assisti uma palestra, não sei se foi do Karnal ou se foi do Mário Sérgio Cortella, ele falava assim, se não existisse hábito, se não fosse a insistência das nossas mães em nos fazer ter hábitos de higiene bucal, a gente não tinha nem dente mais. Não é verdade? Perfeito. Em dente, a gente... Quantas coisas elas são oriundas dos nossos hábitos e eu acho que é importante a gente entender
que talvez essa palavra hábito tornou-se ao longo do tempo, especialmente ultimamente agora, uma conotação ruim. Sim. Mas não é. É importante para a manutenção da nossa vida e da nossa espécie. Nós somos seres de hábitos. Totalmente. Somos, né? Totalmente. E o hábito, ele está no inconsciente. O hábito está numa região do nosso cérebro, ele, se torna inconsciente porque a gente não pensa para fazer. Né? Pela repetição do Pela comportamento. repetição. E existe um componente que faz o hábito permanecer hábito, que é a gratificação, a recompensa. Né? Então, a gente pensa, por exemplo, de escovar os dentes. Eu vou usar esse termo. Né? A gente escova os dentes, é um hábito que você escova de manhã, depois das refeições, deveria pelo menos, ou à noite, antes de Mas dormir. o brasileiro, ele é famoso no mundo inteiro pelo famoso. hábito de uma boa higiene bucal, né? Perfeito. A nossa higiene bucal é a melhor do mundo. Né? A melhor Se do você mundo. não sabia, fique sabendo. Fique sabendo. Aliás, eu adoro assuntos assim de utilidade pública. É né? muito então, bom. eu sei muita coisa que não vai fazer muita diferença na vida das pessoas, mas essa é uma delas. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem esse hábito, a gente chama de mania, né? Mas mania é uma outra história. Mas o hábito de escovar os dentes, por exemplo. E por que a gente tem o hábito de escovar os dentes? Porque culturalmente é importante para a gente e porque a gente tem recompensa. Né? Uma coisa interessante, a gente só escova os dentes todos os dias por conta do gosto que a pasta tem. Olha, Isso é verdade. pouca gente sabia. Já tentou escovar os dentes sem pasta dental, né? Sem o creme dental? Diminui a recompensa, se diminui a recompensa, o hábito não tem sentido. Prazer E o recompensa. mundo começou a ter hábito de escovar os dentes, mesmo o Brasil sendo o número 1, mas tem outros países e outras culturas que fazem, a partir do momento que se colocou flúor nas pastas. Porque antes disso, escovar o dente não era um hábito. Por quê? Porque não tinha recompensa a curto prazo. Então, todo hábito, ele busca o prazer e a recompensa. Todo hábito, de qualquer nível. Agora, tem hábitos que a recompensa é imediata e tem hábitos que, embora se tornou hábito no longo do tempo, mas a recompensa é mais a médio e longo prazo. Vamos dar um exemplo. Eu tenho o hábito de fazer atividade física. Certo. Porque atividade física não existe recompensa a curto prazo. A gente Não. tem aquela gratificação, que bom, mas essa história de acordar às 5 horas da manhã, no frio, para fazer atividade física... Eu, sinceramente, acho que quem gosta, né, de exercício físico, eu faço, mas quem gosta mesmo tem algum problema, não é possível. Eu costumo dizer o seguinte, quem acorda feliz às 5 horas da manhã tem algum problema. Tem algum problema, né? Não é normal a gente acordar feliz e sorridente às 5 da manhã. Mas por que se torna um hábito? Às vezes a pessoa que está em casa está agora dizendo, não, mas não tem recompensa imediata, mas é um hábito que eu tenho de fazer atividade física. Mas é um hábito que você fez por persistência e tornou recompensador depois. Sim. Né? Então, não necessariamente tem relação com recompensa imediata. E aquela história de que o hábito se consolida em 21 dias? Isso é lenda? Lenda. Bom saber, hein, gente? É lenda. Muita gente fala que depois de 21 dias, até porque o hábito vai se consolidar dependendo de pessoa para pessoa. Né? Tem gente que... Olha, eu vou dar um exemplo aqui, não muito... aparentemente não tem relação, mas é importante a gente colocar como comparação. O adicto, né? Aquela pessoa que usa substância, droga ou álcool. Existem pessoas que passam a usar drogas e precisam de vários usos para se viciar. Né? Mesmo drogas de rápido poder de vício, como o crack, por exemplo. Sim. Agora, existem pessoas que uma única vez ela já se torna dependente. Isso são tendências que a pessoa tem? Isso Perfeito. é de pessoa para pessoa? Pessoa para pessoa. O ser humano é complexo, né? Muito. Fator constitucional. O que é constitucional? É individual, é individual. Para mim é que já está na Constituição Federal. É difícil falar com advogado. Mas é que é fisiológico, é isso? É fisiológico. É fisiológico. Então, depende muito de pessoa para pessoa e o hábito ele se forma mais rápido para um em detrimento de outros por conta da Constituição. Então, resumindo, pelo que eu pude entender, né? Porque já acabou o tempo.
Ah, que Não é loucura. possível, Verdade. não. A gente nem falou metade do que a gente queria, né? Mas é todo comportamento repetitivo que, devido a essa repetição e devido à recompensa que traz, Perfeito. ele vai se tornando automático e inconsciente. Perfeito. É isso. A definição é perfeita. E É para uma advogada até que estou bem, né? Ótimo, excelente. E é por isso que nós precisamos cultivar bons comportamentos, porque você não vai se livrar do hábito, que seja um bom hábito. Amém. Muito obrigada. Eu que agradeço. Vamos agora para conversar sobre um outro assunto num próximo programa. É bom que você fique aí nos acompanhando toda sexta-feira, porque nós temos muitas novidades, muitos assuntos interessantíssimos que eu tenho certeza que vão trazer aí qualidade de vida e fazer diferença para você e para a sua família. Agora eu quero conversar com o mestre Inácio especificamente sobre a defesa pessoal Krav Maga Bushido para mulheres. Mestre Inácio, o que o senhor pode falar para todas as mulheres que estão aqui nos assistindo com relação ao Krav Maga Bushido? Krav Maga Bushido foi feito para você que se sente insegura, que acha realmente que não tem condição de se defender e que não tem opção para você, mulher. Nós vamos provar para você que é possível. Porque nós vamos passar para vocês são fundamentos. Quando você começa a perceber os fundamentos, você vai entender o que nós estamos falando. Mas tem um detalhe, você só consegue entender esses fundamentos se você estiver aqui. Então, venha conhecer, ok? Presta bem atenção. Primeiro detalhe, 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, a mulher não foi feita para combater com um homem direto. Não pode, não deve. A estrutura física sua não foi, seu biotipo não é para isso. Quando você tem essa consciência, você já vai conhecer a outra opção, que é sair da frente. Então, você não vai bater de frente, você vai sair da frente. E quando o oponente se movimenta, você tem uma chance, porque ele está em ponto de equilíbrio. Ele não está na base fixa. Então, é bem legal. Pega esse gancho e você vai entender como que isso funciona. Agora, nós temos alguns exemplos aqui. Eu disse que no sábado os pais treinam com os filhos. E tem uma menininha pequenininha que surpreendeu o pai. Ele vai dar o testemunho para você, ó. Eu comecei a treinar o Krav Maga Bushido e me apaixonei tanto pelo método, né, e pela defesa, pela forma de trabalho, o ambiente, que eu trouxe minha filha para treinar também. Ela tem 8 anos de idade e ela é muito boazinha. E eu não quero que ela seja feita de boba, né? A questão da defesa pessoal também, proteger ela de bullying, né, assédio futuramente. E eu trouxe para que ela aprendesse também a como se defender. E o que a gente está conversando aqui sobre a questão da eficiência, né, do método, no último treino, no último sábado, a gente fez uma atividade aqui com os pais, em que ela teve que aplicar um golpe e ela me machucou. E ela ficou super feliz porque ela conseguiu aplicar o golpe certinho e conseguiu se defender. E veja bem, eu tenho 1,67 de altura, ela tem 8 anos de idade e graças a essa defesa, graças ao método, ela conseguiu se defender de uma pessoa muito maior que ela, usando a minha massa a favor dela. Bom, eu tenho um depoimento alguns anos atrás, né, numa entrega de faixa, né, qual cada aluno faz a sua demonstração. E eu fui ser o ator coadjuvante de uma aluna. Ela pesava no máximo aí seus 49 quilos, né, e eu quase 3 vezes maior que ela. Só que no calor da emoção, né, eu, não vou dizer assim, subestimei-a, né, ali nesse treinamento. E, para minha surpresa, eu levei um chute, mais ou menos um chute chamado o taco de beisebol, né? E qual eu fiquei, no mínimo, ali uns 5 minutos deitado ali com uma menina dos seus 16 anos ali, com seus 49 quilos, me deixou ali no chão ali e foi muito engraçado até, né? Não foi para mim, mas acabou sendo engraçado pela situação da defesa. E ela ficou muito feliz, porque ela viu a possibilidade de um dia se defender de uma pessoa do meu tamanho, né?
E ficou bem, assim, bacana. Assim, eu fiquei feliz também por ela ter conseguido quebrar esse medo, né, de se defender, né, da pessoa, do agressor. E como último testemunho aqui, eu tenho o Fernando, que é esposo da Andréia, e que a levou para fazer o workshop que é específico feminino, que de vez em quando o mestre Inácio faz. Fernando, conta para a gente o que aconteceu. Não, ela sempre foi muito insegura. Ela sempre teve aquela coisa de medo, como ela já explicou. E eu sei o método do Inácio pelo meu filho. E eu sempre quis, tanto eu fazer, quanto colocar ela, quero trazer os meus dois filhos. E só que eu falei assim, tem um para mulher, você não quer conhecer? Aí ela falou assim, ah não, não sei o quê, porque ela estava com problema de fibromialgia, ela estava com a semana realmente com a labirintite atacada. Aí eu falei assim, então deixa quieto. E aí eu falei assim, não. O Inácio começou a me cobrar, falou assim, e aí, vamos trazer? Eu falei, ah, ela tá assim, traga. Eu falei, então tá bom, paguei e falei para ela, tá pago, agora você vai. E até mostra a foto, se for o caso depois, dela, a hora que ela chegou com aquela cara de desânimo, tipo assim, eu queria estar na cama, eu queria estar em outro lugar, mas não aqui. Mostra uma outra foto que eu tirei dela, assim, cansada, que tipo assim, mas com prazer. E a hora que terminou, é outra pessoa. Não tem como ser diferente. E a hora que chegou em casa, ela toda animada, com energia, eu falei, ó, o workshop já acabou. Né? Os alunos já ficaram lá. Ah, não, mas é com golpe assim, deixa eu ver como é que é de novo. E começou. Eu fiquei 2 semanas com o gogó machucado, por causa do mata-leão que ela foi me dar. E o braço também, eu não tinha mais tamanco para usar, nem salto ia servir. Então, eu gostei porque serviu para ela mudou totalmente. Nós começamos a fazer a aula aqui, parou agora o momento de gripe, mas vamos voltar. Mas ela tá outra pessoa. Ela sente a falta agora. Ela fala para mim, eu sinto falta. Eu falei assim, então vamos melhorar para a gente poder voltar. Mas tá excelente, é outra pessoa. Andréia, é isso mesmo? Mas agora ele está apanhando todo dia, então? Todo dia, mas de vez em quando acontece. Muito bom, gente. Olha, e com isso a gente termina o nosso programa de hoje nessa matéria. Até semana que vem.